Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Que o Espírito Santo nos ajude a entender. Amém? Estamos falando do santuário tipo Cristo. Então, que o Espírito Santo nos ajude a entender todo esse mistério e essa simbologia. Então, escreva aí, amém, e dê um joinha. E escreva mais alguma coisa que você quiser, tá? Eu estou fazendo uma convocação geral para que todos vocês que estão me acompanhando no canal, trazer pessoas para dentro do canal, pois eu estou apresentando a Deus cada um e pedindo que o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração, tá bom? Então, traga sua família, seus amigos e envie esse vídeo, envie para alguém também participar. Então, no finalzinho eu estarei realizando essa oração por todos que estão aqui dentro do canal. Muito bem. No vídeo anterior, eu estava falando dos metais, das cores predominantes do santuário, como o ouro, divindade de Cristo, prata, redenção de Cristo, o bronze, o sofrimento de Cristo. Aí vem os panos, as cortinas, pano azul, o azul querendo dizer o azul, filho de Deus, o púrpura, Jesus é rei dos reis, pois eram os reis que usavam cor púrpura. Carmesim, Jesus é salvador, cor do sangue, E o branco, Jesus, homem justo, homem sem pecado, e também representa a vinda dele, pois quando ele vier, ele vem com a sua justiça. Essas cores apontam também para os evangelhos. Qual o evangelho que mais fala de Jesus como Filho de Deus? Que é essa cor azul. Então, o evangelho que mais fala é o evangelho de João. Então, esse evangelho de João aponta ou apresenta Jesus como Filho de Deus. E qual é o evangelho que aponta para Jesus como Rei dos Reis? O evangelho de Mateus, Jesus, Rei dos Reis. E aí, qual o evangelho que aponta Jesus como Cordeiro de Deus? O evangelho de Lucas. São cores, é o azul, púrpura, carmesim e o branco. Qual o evangelho que aponta Jesus como homem sem pecado? O evangelho de Marcos. Então vamos continuar falando desses utensílios que formam o santuário, que quando você vê no livro de Êxodo capítulo 25, que falou sobre o ouro, a prata, o bronze, esses metais, fala também sobre pelos ou peles de animais. Aí fala de pelos de cabra, símbolo de uma oferta. Toda mulher, quando ia dar à luz, na velha aliança, ela apresentava uma cabra como oferta. Peles de carneiro, símbolo também da oferta que era oferecido no altar de bronze, o carneiro. Peles de texugos, ele como oferta na cruz. Para você ter uma noção, essa pele de texugos, que são animais que têm uma resistência, é uma pele que tem muita resistência. A gente vê que o Senhor Jesus, como oferta, ele resistiu à cruz até o fim, ele conseguiu. E quando continua sobre os utensílios, fala de madeira de acácia. A madeira de acácia também tem um sentido, que não se apodrece, que o cupim não pode corroer. O Senhor Jesus, ele teve nesse mundo, ele não se contaminou, Assim também todos aqueles que estão em Cristo Jesus também não se contamina. O azeite para a luz, que são especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Então esses materiais para a cerimônia, a unção, o azeite para a luz, para o candelabro, o incenso para o altar de incenso, materiais para a cerimônia. Aí vem as pedras de ônix,
pedras de engaste, que são materiais para a estola sacerdotal. Tudo isso aponta para Cristo. Por exemplo, a estola sacerdotal. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não segundo a ordem levítica, porém segundo a ordem de Melquisedeque. O tabernáculo foi construído girando em torno de Cristo. Gira em torno da obra de Cristo, da igreja de Cristo. Então, vamos lá. Na velha aliança, quando a pessoa entra passando pela porta, primeira porta, então ela se depara com o altar, que o altar para a nova aliança aponta para o Calvário, a morte de Cristo no Calvário, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na velha aliança, o homem entrava com um animal, oferecendo o animal para remissão dos seus pecados. Ali no altar de bronze, ali era sacrificado o animal. Na nova aliança, quando a gente entra por essa porta, que representa caminho para Jesus, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a primeira coisa que depara é com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então esse altar da velha aliança de madeira com 4 pontas, certamente essas 4 pontas que ficavam no altar de bronze seria também para amarrar o animal, que era de madeira e de cobre. Tinha também argolas para carregar. Então, se ela tinha nos 4 cantos pontas, ela tinha também argolas para colocar a vara e carregar o altar. Então nós estamos falando do altar de bronze, que logo quando entrava no átrio já deparava com esse altar de bronze. Depois desse altar de bronze já se depara com a pia de cobre. Para que fosse entrar no lugar santo tinha que se lavar, quem entrasse. Nesse lugar santo, que é o lugar santo, normalmente quem entravam eram os sacerdotes. Então eles não podiam entrar sujos, eles tinham que se lavar, se banhar. E essa pia de bronze, essa água da purificação, já tipifica o batismo nas águas. Que Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Então o altar de bronze para o sacrifício e a pia ficavam no átrio. Quando a pessoa passava pela segunda porta, aí ela já deparava com a mesa, com os pães da proposição, com o candelabro e com o altar de incenso. Então vamos lá, vamos voltar à trajetória, certo? A trajetória da velha aliança. Então, o homem pecador chegava até ao altar, colocava a mão na cabeça do animal e ali transferia seus pecados para o animal. O sacerdote, ele fazia os serviços sagrados que tinham que fazer. Agora, os sacerdotes, eles terão que entrar no lugar santo. Então passava-se pela pia, certo? Velha aliança, pela pia. Aí entrava no Santo dos Santos, quando eles se deparavam com a mesa e os 12 pães, se deparava com o candelabro e o altar de incenso. Depois do altar de incenso, aí a cortina, o véu, que do outro lado já ficava o santíssimo lugar, o santo dos santos, aonde estava a aliança, a arca da aliança. A nossa trajetória da nova aliança. Vamos lá, a gente entra por essa porta, que é Cristo Jesus, a gente depara com o sacrifício de Jesus, e a gente aceita e crê que ele morreu e ressuscitou. Você vê que entre o altar de bronze e a pia existe um processo de crença, de aceitação, de se converter, de se arrepender.
E aí a gente depara com o sacrifício de Cristo, e depois tem a pia, que é o batismo nas águas, representando, tipificando o batismo nas águas na nova aliança. Aí a gente entra na segunda porta, que é a verdade. Primeira porta é o caminho, segunda porta é a verdade. A gente depara com os pães, a mesa e os pães, que esses pães tipifica Cristo, quando Cristo diz: eu sou o pão da vida. Um pouco à esquerda a gente depara com o candelabro, que é a igreja, que tipifica a igreja do Senhor. Eu estou enquadrado ali entre aquela luz, fazendo parte dessa igreja que é a nova aliança. E tem o incenso, a luz dos candeeiros do candelabro não podiam serem apagadas, elas tinham que permanecer sempre acesa, como também tipificando a igreja do Senhor, que não pode se apagar. E o altar do incenso, que ficava antes do véu, bem próximo do Santo dos Santos. O incenso também era continuamente, aquele incenso, aquela fumaça do incenso subindo. No momento em que se abastecia o candelabro, também abastecia o incenso, para que não viesse faltar o incenso ali no altar de incenso, que também representa as orações da igreja continuamente. Tá vendo, amigos? A importância da sua oração. Você sabia que esse altar de incenso, essa fumaça do incenso da velha aliança que sobe, que entra no Santo dos Santos, você sabia que ali tipifica nossas orações? A igreja orando. Quando você é igreja, quando você é uma pessoa pura, uma pessoa lavada, remida no sangue de Jesus, e você entra na presença dele, e você realiza suas orações, seu louvor, sua adoração, suas orações, então ali é a fumaça da igreja, ali é a fumaça do incenso. No Velho Testamento, o incenso, fumaça do incenso. No Novo Testamento, a nova aliança, as orações dos santos, como mostra lá em Apocalipse. Na velha aliança, lá dentro do santuário, os sacerdotes, eles tinham que preparar esse incenso. O incenso tinha que ser bem preparado, separado, limpo, purificado, e era cerca de 11 tipos de especiarias perfumados, que representa, simboliza nos dias de hoje, tempo da igreja, o perfume de Cristo. Muito bem, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre a Arca da Aliança, com precisão, porque aí eu vou ter mais tempo para explicar bem sobre a Arca da Aliança. Então, vamos voltar aqui, essa trajetória. Então, vamos lá. A primeira entrada, o altar de bronze, certo? Depara com o altar de bronze. Depois, a pia. Depois da pia, já vem a segunda entrada, que é o lugar santo, Santo dos Santos. E o interessante é que se você colocar esses elementos em forma de cruz, uma cruz deitada assim, você vai ver, né? O altar do sacrifício, a pia, aí depois vem do lado direito a mesa, aí vem ao lado esquerdo o candelabro, e vem o altar de incenso bem próximo, o Santo dos Santos, que seria a parte de cima, a ponta de cima da cruz, que ali está a Arca da Aliança. E dentro dessa arca, dentro desse altar, dentro desse Santíssimo, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano na época da velha aliança, e no Novo Testamento, na nova aliança, é aonde está o nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote, intercedendo por nós ao Deus Todo-Poderoso. Que legal saber disso, não é verdade, amigos? Que maravilhoso, como eu estou maravilhado, trazendo o significado de cada utensílio, do santuário em si, da tenda da congregação da velha aliança. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos céus, da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus que entregou nas mãos de Moisés a responsabilidade de
construir o santuário, a tenda da congregação. Deus que confiou em Jesus Cristo para que Ele fosse o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, e em Cristo Jesus está a salvação da humanidade, que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador terá a vida eterna. Ah, meu Deus, nós estamos nessa caminhada, essa trajetória de entrar pela porta que é Jesus, de deparar com o Monte Calvário, que é o sacrifício de Jesus, de passar pelas águas, o batismo nas águas, de entrar em santidade, que é o lugar santo, que a gente depara com a mesa e os pães que nos sustenta, que é Cristo Jesus, em cada santa ceia que a gente come e bebe do teu sangue. E quando a gente vê o candelabro do lado, a gente vê que a gente faz parte dessa luz da nova aliança, da igreja, porque se nós não fizéssemos parte, nós não estaríamos dentro desse lugar santo, dessa santidade. E a gente depara com o altar de incenso, que são as nossas orações agora, meu Deus, que estão chegando até o Santíssimo, nossas orações em nome de Jesus e chegando ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão dentro desse canal, todos que estão inscritos, use essas pessoas para ela convidar outras pessoas, para que nós venhamos encher esse canal de pessoas para ouvirem sobre essas verdades, sobre essas simbologias. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, cada um que está inscrito nesse canal, cada um com a sua casa, cada um com a sua família. Eu te peço e já te agradeço, ó Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, se você chegou até aqui ouvindo, participando, inscreva-se. Se você não é inscrito, tá? Traga sua família, seus amigos para dentro desse canal, que garanto para você que estarei orando todos os dias por todos que estão inscritos nesse canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em o nome do Senhor.